O preço de um segredo, ele a deixou grávida. Ponto. Antes de começarmos esta jornada comovente e esperançosa, clique no botão de inscrição. Dê um like neste vídeo e nos diga nos comentários como você reagiria se uma carta destruísse sua vida, apenas para descobrir 18 anos depois que era uma mentira. Assista a uma filha genial subir ao palco e um homem poderoso finalmente descobrir a verdade, colocando sua vida em uma rota de colisão que ele nunca imaginou. Parte 1. O cruel desaparecimento. A traição. Sarah Hayes tinha apenas 21 anos. Morando em um pequeno quarto no centro de Nova York, ela conciliava suas aulas de design de moda durante o dia com turnos noturnos em uma boutique vintage para pagar o aluguel. Ela sonhava em se tornar uma designer, alguém cujo nome um dia seria sussurrado nas passarelas. Ela não era rica, mas era ambiciosa e, acima de tudo, estava apaixonada. Ethan Vance era tudo o que Sarah não era. Mais velho, autoconfiante, já bem-sucedido. Aos 27, ele tinha sua própria empresa de investimentos, uma reputação de negócios agressivos, mas inteligentes, e um mentor no mundo das finanças que o apresentava em todas as festas como o próximo prodígio. Ele tinha olhos castanhos que viam através dos mercados e um charme que o tornava impossível de ignorar. Quando ele entrou na boutique onde Sarah trabalhava em uma quinta-feira chuvosa à noite, seus mundos colidiram. Ela não deveria estar de plantão. Alguém havia ligado dizendo que estava doente. Ele não deveria estar fazendo compras. Ele estava apenas matando tempo antes de um jantar tardio com clientes. Eles começaram a conversar. Uma semana depois, eles eram inseparáveis. Ele a levava a clubes de jazz em Greenwich Village, a surpreendia com viagens noturnas ao Brooklyn para comer pizza e ouvia-a falar sobre seus designs como se ela já fosse uma lenda. Pela primeira vez, Sarah sentiu que alguém acreditava nela sem precisar de provas. Quando descobriu que estava grávida, ficou aterrorizada. Mas uma pequena parte dela manteve a esperança. Ethan sempre disse que queria uma família um dia. Talvez não agora, mas um dia. Talvez o destino estivesse apenas adiantando esse cronograma. Ela não esperou. Ela contou tudo a ele durante o café da manhã em seu apartamento de luxo. Sua voz tremia, suas mãos estavam cruzadas no colo. Ele a olhou em silêncio, então pediu tempo para pensar. No dia seguinte, ele havia partido. Seu número de telefone estava desconectado. Seu assistente disse que ele estava viajando indefinidamente. Não havia mais flores, não havia mais mensagens, não havia mais respostas. Sarah estava devastada. Ela ligou repetidamente até que, finalmente, alguém em sua empresa lhe disse claramente: ele não quer contato. O que ela não sabia era que ele havia recebido uma carta fria, digitada, assinada com o nome dela, mas não por ela. Nela, o autor afirmava que o filho não era dele e que ela havia mentido para prendê-lo. A carta dizia para ele ir embora e não olhar para trás. A remetente era sua mãe, Eleanor Vance, uma mulher de nervos de aço que havia construído uma dinastia de dinheiro e controle e não toleraria distrações, especialmente de estudantes de moda pobres. Ethan acreditou na carta. Ou talvez ele tenha escolhido acreditar nela. Ele não ligou para ela, não fez perguntas. Ele simplesmente foi embora. Sarah ficou sozinha. Ela pensou em interromper a gravidez. Seria mais fácil. Sua bolsa de estudos já estava por um fio. E seus pais haviam cortado laços quando ela se mudou para a cidade sem terminar seu curso de administração. Mas quando ela ouviu o batimento cardíaco durante seu primeiro ultrassom, tudo mudou. Ela se mudou do quarto, vendeu sua máquina de costura e encontrou um estúdio do tamanho de um armário em uma cidade tranquila 3 horas ao norte chamada Willow Creek. Não havia cena de moda, não havia boates, não havia rostos familiares. Ela chorou por semanas. Contava moedas para mantimentos e costurava vestidos de noiva de outras pessoas em sua sala de estar,
apenas para pagar as vitaminas pré-natais, mas ela se recusou a se render. Esta criança seria amada. Esta criança nunca se sentiria abandonada. E por mais que doesse, ela nunca mais mencionaria o nome dele. Se você fosse Sarah, você teria acreditado na decisão de Ethan de abandoná-la tão completamente? O que você faria depois de receber uma notícia tão devastadora? Comente abaixo com suas opiniões. Parte 2. O fenômeno silencioso, um milagre no inverno. Maia nasceu em uma noite fria de janeiro, quando a neve lá fora cobria as janelas em camadas espessas e silenciosas, e as luzes do hospital piscaram uma vez durante uma rajada de vento que quase cortou a energia. Sarah chegou sozinha, curvada de dor, seu casaco encharcado e grudado nela. A enfermeira perguntou gentilmente se o pai viria. Sarah apenas balançou a cabeça. Ela não havia dito o nome dele em meses. O parto foi longo, exaustivo e bruto. Não havia flores, não havia avós emocionados andando pelos corredores. Nem um casal orgulhoso para cortar o cordão. Mas quando eles colocaram a pequena garota no peito de Sarah, tudo o mais desapareceu. Ela tinha cabelos claros já se formando em sua cabeça. E quando seus olhos se abriram, eles eram escuros, profundos e inconfundivelmente castanhos. Não a cor dela, não a da família dela. Eram os dele. Por um momento, Sarah não conseguiu respirar. Ela a chamou de Maia sem hesitação. Era um nome que ela sempre amou, forte e elegante. Maia Reis, sem hífen, sem segundo sobrenome, sem vestígio de um homem que havia escolhido a ausência. Os dias que se seguiram foram um borrão de barulho e silêncio. Maia chorava frequentemente e dormia pouco. Sarah aprendeu a funcionar com 3 horas de sono fragmentado, alimentando-a entre alarmes e trabalhos de costura freelance. O apartamento era muito pequeno, com um aquecedor que só funcionava se ela o chutasse 2 vezes na lateral e implorasse a ele. O ar de inverno entrava por baixo das janelas, mas ela enrolava Maia em camadas de cobertores de segunda mão e a segurava firmemente durante cada tempestade. Às vezes, ela sussurrava histórias para ela de um futuro bonito onde elas moravam à beira-mar e tinham estantes de livros do chão ao teto. Ela não sabia se esses sonhos um dia se tornariam realidade, mas eles a mantinham aquecida. Quando Maia completou 1 ano, ela conseguia manter contato visual por mais tempo do que a maioria das crianças. Aos 2, ela montava quebra-cabeças mais rápido do que a equipe da creche jamais havia visto. Sarah registrava cada marco em um caderno de couro gasto, junto com esboços de designs de roupas que ela nunca tinha tempo para fazer. Ela trabalhava o dia todo, buscava Maia à noite e ficava acordada até tarde, terminando a contabilidade de uma empresa de encanamento local, cujo proprietário a pagava em dinheiro, por fora. Dinheiro era escasso, sempre, às vezes insuportavelmente. Havia dias em que Sarah ficava sem comer para que Maia não tivesse que passar fome. Ela cortava cupons, comprava coisas de segunda mão e aprendeu a esticar uma sacola de compras por uma semana inteira. Mas, de alguma forma, toda vez que via Maia rindo ou lendo em voz alta um de seus livros de histórias, ela sentia que a vida ainda lhe oferecia algo sagrado. Sua filha era feliz, curiosa, destemida, e isso era tudo, um fenômeno silencioso. A cidade de Willow Creek era pequena e sonolenta, mas a biblioteca local tornou-se sua segunda casa. A bibliotecária, Sra. Thompson, notou cedo a rapidez com que Maia devorava os livros de histórias e gentilmente a introduziu a livros de ciências infantis mais avançados. Sarah usava seus intervalos para pesquisar classificações de escolas públicas e programas de enriquecimento extracurricular. Ela não podia pagar uma educação particular, mas podia construir um caminho tijolo por tijolo. Quando Maia entrou na escola primária, seus professores a chamavam de superdotada. Ela era quieta, mas observadora, gentil, mas ferozmente determinada. Ela nunca perguntou sobre o pai, nem uma vez.
Sara se perguntava se ela estava esperando ou se de alguma forma ela já entendia. Em todo aniversário, Sara lhe dava um presente feito à mão, um livro de histórias de tecido, um vestido que ela mesma costurava do zero, ou uma caixa cheia de desenhos de suas memórias. Ela não tinha nada caro para oferecer, mas lhe dava tudo o que importava. Com o passar dos anos, o apartamento não ficou maior, mas suas vidas sim. Maia se tornou a garota que outras crianças admiravam. Não porque fosse popular, mas porque não tinha medo de ser diferente. Ela se juntou ao clube de ciências do ensino médio, começou a dar aulas particulares de matemática na 7ª série e lia periódicos médicos por diversão na 8ª. Sara observava com admiração silenciosa. Ela havia construído uma vida sobre sonhos desfeitos e fita adesiva, mas de alguma forma ela havia produzido algo dourado. Sua filha era brilhante, e embora o mundo não tivesse sido justo com ela, Maia o havia transformado em algo bonito. Quando Maia tinha 17 anos, ela havia se tornado um fenômeno silencioso em Willow Creek. Ela era o tipo de estudante que os professores comentavam na sala de professores, não apenas por sua inteligência, mas pela forma como se comportava. Ela nunca buscava atenção, nunca se gabava, nunca postava selfies ou ostentava prêmios. Em vez disso, ela acumulava conhecimento da mesma forma que outros acumulavam seguidores e agia com uma graça muito além de seus anos. Seus dias eram passados entre aulas avançadas, sessões de tutoria voluntária, feiras de ciências e maratonas de estudo noturnas, no mesmo canto da biblioteca local, onde ela havia aprendido a ler. Apesar do peso da expectativa, Maia nunca parecia sobrecarregada. Ela organizava seu tempo com precisão militar. Seu pequeno quarto era coberto de quadros brancos, post-its, prazos de bolsas de estudo e citações que ela achava inspiradoras. Ela vivia em um mundo de equações, trabalhos de pesquisa e ambição silenciosa. No entanto, apesar de todo o seu foco acadêmico, havia uma doçura nela, um calor herdado de sua mãe. Ela dedicava tempo aos alunos tímidos, defendia quem era intimidado e sempre agradecia os zeladores pelo nome. Foi seu professor de química, Sr. Rodrigues, quem primeiro percebeu que ela estava trabalhando em algo muito maior do que um projeto escolar típico. Nos fundos do laboratório de ciências, Maia havia montado uma mini estação de trabalho onde estava desenvolvendo um sistema de filtração biodegradável de baixo custo usando enzimas naturais. Seu objetivo, ela explicou em uma tarde enquanto limpava béqueres, era criar algo que pudesse ser usado em áreas subdesenvolvidas com pouco acesso à água limpa. Começou como uma ideia simples para uma competição local, mas quanto mais ela se aprofundava na pesquisa, mais determinada ficava a se torná-la real. O Sr. Rodrigues, impressionado com a profundidade de sua pesquisa, submeteu o projeto dela a uma mostra de inovação em nível estadual, sem contar a ela. Quando ela ganhou o primeiro lugar, representantes de fundações nacionais de ciência notaram. Uma delas, uma mulher chamada Carla Perez, que trabalhava com uma rede de investidores filantrópicos, apresentou-se a Maia após a cerimônia e perguntou se ela já havia considerado se candidatar ao National Youth Innovation Summit em Nova York. Era um evento anual apenas para convidados, frequentado por olheiros universitários, investidores e capitalistas de risco, procurando apoiar talentos promissores antes mesmo de entrarem na faculdade. Maia nunca tinha ouvido falar. Ela sorriu educadamente e disse, obrigada. Mas no momento em que chegou em casa, passou horas pesquisando. Ela sabia que o custo da viagem sozinho seria impossível para sua mãe cobrir. Mas Sara não hesitou. Naquela mesma noite, ela aceitou outro cliente de contabilidade noturno e se candidatou a bolsas de viagem locais. Em 3 semanas, tudo estava arranjado. A viagem a Nova York foi a primeira vez que Maia havia saído do estado. Ela arrumou seus poucos pertences em uma mala de segunda mão e carregou os componentes de seu projeto em uma caixa reforçada com fita adesiva.
Sarah não podia ir com ela. Então ela a abraçou apertado na rodoviária, sua voz tremendo enquanto sussurrava. Não importa o que aconteça lá, você sabe exatamente quem você é. Isso sempre será o suficiente. Parte 3. O olhar fatal. O palco. Nova York era um mundo diferente de tudo que Maya já tinha visto. Edifícios altos de vidro se estendiam até as nuvens. O ar era elétrico com ambição. E para onde quer que olhasse, havia pessoas que pareciam irradiar poder e propósito. A cúpula foi realizada em um luxuoso salão de hotel, cheio de fileiras de estandes, luzes de palco, câmeras e estranhos de terno fazendo perguntas complexas. Nas primeiras horas, Maya se sentiu invisível. Sua estação ficava em um canto tranquilo da sala, longe da área de apresentação principal. Os estandes mais próximos do centro eram preenchidos por estudantes de academias particulares e programas internacionais. Crianças que falavam com confiança sobre startups multimilionárias e tinham mentores com sobrenomes famosos. Ela se sentia deslocada com seus sapatos de segunda mão e blazer de brechó, mas lembrou-se do porquê tinha vindo. Quando os jurados chegaram à sua mesa, ela falou sem anotações. Ela explicou a ciência, a escalabilidade, a custo-efetividade e o potencial de impacto global. Ela não se promoveu como uma marca, ela simplesmente falou a verdade. Ao final de sua demonstração, um dos jurados a olhou por um longo momento e perguntou: "De onde você disse que era?" Ao longo do dia, mais pessoas vieram. Alguém deve ter falado. Um professor do MIT apareceu e deixou seu cartão. Uma mulher de um instituto de Boston perguntou se ela estaria disposta a ir apresentar em uma cúpula internacional na primavera. Um investidor de tecnologia a convidou para se candidatar a uma bolsa de pesquisa de verão. O burburinho em torno de sua estação cresceu, não por causa de uma marca chamativa, mas porque o trabalho era real. O projeto de Maya era diferente. Não foi projetado para impressionar. Foi projetado para fazer a diferença. No final da tarde, fazendo uma breve pausa perto da mesa de refrescos, ela ouviu um grupo de convidados elegantemente vestidos discutindo o futuro das inventoras e a importância do investimento precoce em talentos. Ela não sabia que um desses homens, de costas para ela, vestido com um terno cinza escuro e tomando uma bebida, era Ethan Vance, seu pai. Ele ainda não a tinha visto, e ela nunca o tinha visto. Eles estavam na mesma sala pela primeira vez em 18 anos e nenhum deles tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Que papel o alto sacrifício de Sarah desempenhou no sucesso de Maya? Se você fosse Maya e soubesse que o homem à sua frente era seu pai, o que você faria? Dê um like neste vídeo e compartilhe seus pensamentos. Parte 4. A verdade insepulta. Ethan Vance normalmente não participava de encontros de inovação para jovens. Sua agenda estava lotada de salas de reuniões corporativas, negociações internacionais e investimentos de alto risco em tecnologia. Mas este evento em particular havia chamado sua atenção depois que um de seus sócios juniores mencionou uma lista crescente de estudantes incomumente talentosos apresentando soluções para problemas do mundo real. A Vance Tech Ventures havia recentemente lançado um braço filantrópico focado em investimentos em educação em estágio inicial. E embora Ethan raramente lidasse com o alcance pessoalmente, algo sobre essa viagem a Nova York o havia compelido a ir pessoalmente. Ele disse a si mesmo que era para visibilidade estratégica. Algumas fotos de relações públicas, talvez um ou dois nomes promissores para observar. O que ele não esperava era que o dia tomasse o rumo mais abrupto de sua vida. O salão de festas estava lotado, zumbindo com energia juvenil, ambição de olhos brilhantes e o burburinho baixo de networking. Ele apertou as mãos, acenou durante as apresentações e recusou entrevistas educadamente. Ele não estava com vontade de conversar. Algo na sala parecia pesado. Talvez fosse fadiga
Ou talvez fosse a sensação que ele às vezes tinha nos momentos de silêncio entre as reuniões, de que algo estava faltando e estava faltando há muito tempo. Ele estava no meio de uma conversa com um consultor universitário sênior quando notou uma pequena reunião se formando em um dos cantos do fundo do salão de exposições. Ele poderia ter ignorado. Ele geralmente ignorava, mas uma qualidade familiar nas vozes chamou sua atenção. Não familiar porque ele as reconheceu, mas por causa do tom delas. Era quieto, preciso, proposital. Alguém estava explicando um mecanismo científico de uma forma que até um não-cientista podia entender. Seus olhos se desviaram e foi então que ele a viu. A garota estava de pé ao lado de uma exposição feita à mão. Nada chamativo, apenas pesquisa cuidadosamente organizada, diagramas e uma mesa com uma série de pequenos modelos de filtração. Ela estava explicando algo a um painel de ouvintes, e havia uma confiança sutil em sua postura, o tipo que não era ensaiado ou treinado. Ethan não sabia por quê, mas seu coração deu um puxão estranho e discordante. Ela tinha cabelos longos e claros presos em uma trança solta, e enquanto ela virava ligeiramente para ajustar seu equipamento, ele viu seu rosto claramente. Por um momento, tudo nele congelou, seus olhos profundos e inconfundivelmente castanhos. Ela olhou para cima enquanto falava com um dos jurados, e Ethan sentiu algo velho e enterrado vir à tona. Ele avançou tentando entender o que estava vendo. Não havia dúvida. Seus traços eram estranhamente familiares. Ela não parecia com ele na estrutura, mas os olhos, o foco, a intensidade silenciosa, a leve inclinação da cabeça quando ela parava para pensar. Ele conhecia esses padrões. Ele os tinha visto antes. 18 anos atrás, em um quarto de hospital que ele nunca visitou. Em um adeus que ele nunca percebeu que havia dado. Ela parecia com Sarah. Ele se moveu pela multidão atraído por algo que não entendia. Quando ele alcançou a beira do grupo em torno de seu estande, ele viu seu nome na tela. Maya Hayes, não Vance. Apenas Hayes. Ele tropeçou um pouco para trás, quase como se tivesse sido atingido. Ele não ouvia aquele nome há quase 2 décadas. Ele havia se forçado a não ouvir. Sarah Hayes, a garota que ele um dia amou, aquela em quem ele havia pensado inúmeras vezes em silêncio, aquela que ele havia deixado para trás depois que uma carta chegou. Fria, devastadora, final. Uma carta que lhe disse que a criança não era dele, que ela havia mentido, que ela não queria nada dele. Mas agora, parado na frente daquela garota de 18 anos, Ethan percebeu algo que ele havia se recusado a acreditar por anos. Aquela carta tinha sido uma mentira. Ele não precisava de um teste de DNA. Ele não precisava de confirmação. Ele estava olhando nos olhos de sua filha. O pânico o invadiu, colidindo com culpa, choque e algo ainda mais pesado. Dor. Ele havia perdido tudo. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Toda a vida dela havia passado sem ele. E agora lá estava ela, parada na frente dele, brilhante e serena. E ela nem sabia que ele existia. Enquanto a multidão começava a se dispersar, ela se moveu em direção à mesa de refrescos, passando por ele sem nem mesmo um olhar. Por que ela olharia? Ele era um estranho. E então ele a viu, Sarah. Ela estava do outro lado da sala, meio escondida atrás de uma das grandes bandeiras, observando Maya como uma sentinela orgulhosa. Seu cabelo estava mais curto agora, preso atrás de uma orelha. E sua postura era mais ereta. Mas era ela, a mesma Sarah por quem ele havia se apaixonado, exceto que seus olhos agora tinham uma profundidade e um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Seus olhos se encontraram. Durou apenas 1 segundo. Mas naquele segundo o tempo desmoronou. Todos os anos em que ele a havia afastado de sua mente, toda a dor que ele pensou ter enterrado, todas as escolhas que ele havia defendido,
Tudo voltou com uma força que quase tirou o ar de seus pulmões. Ela não disse nada. Ela não chorou. Ela não gritou ou fugiu. Ela simplesmente olhou para ele como se o desafiasse a se mover, desafiando-o a falar. Sua expressão não era de ódio. Não, mas era algo envelhecido, cansado e exausto. Ele deu um passo em direção a ela, mas ela se afastou. Não dramaticamente, não com raiva, apenas com a resolução silenciosa de alguém que havia passado muito tempo esperando por algo que nunca veio. Ethan ficou ali, cercado por sucesso, por dinheiro, por tudo o que ele sempre acreditou que queria. E tudo o que ele conseguia pensar era que havia perdido as duas pessoas que poderiam ter lhe dado significado. Sua filha estava ali, viva, extraordinária, e ele era um fantasma em seu mundo. Pela primeira vez em 18 anos, Vance sentiu todo o peso do que havia fugido. E pela primeira vez, ele não sabia se tinha o direito de voltar. O que você acha que fez Ethan acreditar na carta de sua mãe sem questionar? Se você fosse Sarah, como você teria reagido ao ver Ethan na cúpula? Deixe sua opinião nos comentários. Parte 5, a confissão e a fresta. Ethan deixou a gala naquela noite em estado de descrença entorpecida. Ele não ficou para os discursos ou para a recepção de encerramento. Ele não falou com ninguém na saída, ignorando os investidores e jornalistas que tentavam apertar sua mão ou lhe entregar cartões. Ele mal se lembrava de ter caminhado pelo átrio do hotel ou de ter entrado no carro preto que o esperava lá fora. Ele passou a noite em sua luxuosa cobertura, sem dormir, sem trabalhar, apenas sentado em silêncio com um copo de uísque intocado na mão. Os pensamentos vinham em ondas. Imagens de Sarah de anos atrás, o som de sua risada, o dia em que ela lhe disse que estava grávida. Então a carta, o papel que ele ainda se lembrava de segurar na mão como uma sentença de morte, cada palavra projetada para matar o futuro. Ele nem percebeu o que queria. Na época parecia racional ir embora. Lógico, ele tinha acabado de começar a fazer um nome para si mesmo. Ele não acreditava que estava pronto para um filho, muito menos para um escândalo. Mas agora, 18 anos depois, entendeu que a lógica havia sido uma máscara. O medo havia tomado a decisão e as mentiras de outra pessoa a haviam selado. Na manhã seguinte, Ethan fez algo que não fazia há anos. Ele voltou à fonte da dor. Ele abriu a gaveta trancada de seu escritório, onde guardava documentos antigos, arquivos que nunca tocava, pedaços da vida que ele havia enterrado. A carta ainda estava lá, dobrada e amarelada pelo tempo. Ele a leu novamente. O tom, a fraseologia não parecia com Sarah. Era frio, sem emoção, sem nuances. Algo estava errado. No final, a assinatura estava digitada, não manuscrita. Seu estômago revirou. Ele ligou para sua ex-assistente, uma mulher chamada Angélica, que havia trabalhado de perto com sua mãe naquela época. Quando ela atendeu, ele não perdeu tempo com formalidades. Angélica, ele disse, sua voz quieta, mas firme. Minha mãe escreveu a carta de Sarah todos aqueles anos atrás? Houve uma longa pausa do outro lado. Então um suspiro. Esperei 18 anos para você me perguntar isso. A verdade se derramou. Eleanor Vance, elegante, calculista, havia interceptado a verdadeira carta que Sarah havia escrito, uma cheia de medo, esperança e honestidade, e a havia substituído por uma mensagem forjada destinada a cortar todos os laços. Ela havia visto o relacionamento como uma ameaça ao futuro de Ethan, um inconveniente que ele não podia se permitir. Angélica sabia, mas permaneceu em silêncio por medo de retaliação. Agora, depois de quase 2 décadas, a verdade finalmente veio à tona. Ethan desligou e sentiu suas pernas fraquejarem. Era tarde demais para desfazer os anos. Tarde demais para voltar para os primeiros passos ou aniversários ou canções de ninar. Mas talvez não tarde demais para tentar. Não para consertar,
porque algumas coisas não podiam ser consertadas, mas para mostrar a ela, para mostrar a ambos que ele não havia ido embora conscientemente, que ele havia errado, mas não sido indiferente. Ele tentou entrar em contato com Sarah, mas ela não atendeu. Os e-mails não foram respondidos. As ligações nunca foram retornadas. Não era raiva. Ele podia sentir. Era proteção. Ela não estava se protegendo dele agora. Ela estava protegendo Maya. E ele não podia culpá-la. Então, ele começou de fora. Ele financiou anonimamente o restante da bolsa de estudos de Maya por meio de um acordo de doador silencioso. Ele contatou os organizadores da cúpula e solicitou que o projeto dela aparecesse em seu boletim global. Por meio de um antigo professor do MIT, ele conseguiu um convite para um programa de pesquisa para graduandos do ensino médio. Cada movimento que ele fazia era estratégico, mas invisível, sem assinatura, sem anúncio. Ele não queria comprar seu caminho de volta para suas vidas. Ele apenas queria garantir que as portas que ela merecia estivessem abertas. À noite, ele pesquisava obsessivamente o trabalho dela. Ele lia cada linha de seus artigos publicados, estudava seu processo de pensamento e se via atordoado por sua visão. Maya não era apenas inteligente, ela era revolucionária. Ela pensava como uma engenheira, falava como uma humanitária e se portava como alguém que nunca havia sido dito que não poderia fazer algo. Foi obra de Sarah. Tudo isso. Ela havia criado essa criança sem ajuda, sem apoio, sem rede de segurança. E, no entanto, Maya havia se tornado alguém em quem o mundo agora estava correndo para investir. A parte mais difícil era ficar longe. Ele queria ligar para ela, se apresentar, explicar tudo. Mas como ele poderia? O que ele diria? Sou seu pai. Desapareci porque alguém mentiu para mim e eu não me dei ao trabalho de verificar a verdade. Não era o suficiente. Desculpas eram fáceis. 18 anos de silêncio não eram. Então ele esperou. Ele continuou a ajudar onde podia, sempre anonimamente, sempre cuidadosamente. Ele arranjou para ela se encontrar com mentores. Ele agendou almoços com mulheres na ciência e tecnologia que poderiam inspirá-la e até pressionou para que seu trabalho fosse apresentado a um comitê de prêmios de ciência global para jovens. Cada vez que ele ouvia o nome dela mencionado em um artigo ou podcast, ele sentia uma pontada aguda de orgulho e dor. Semanas se passaram antes que Sarah finalmente respondesse. Era uma única linha em um e-mail. Sei que foi seu dinheiro. Sei que você sabe. Não a contate. Ele olhou para a mensagem por um longo tempo. Não era cruel. Era claro. Era um limite. E, no entanto, naquela mesma semana, Maya enviou-lhe uma solicitação de conexão no LinkedIn. Ele não sabia como ela o encontrou ou o que ela sabia ou se a solicitação foi acidental. Mas estava lá, olhando para ele. Ele aceitou. Suas mãos tremiam. Era a menor porta, uma fresta. Mas para Ethan, parecia ar depois de um afogamento. Pela primeira vez desde aquela noite em Nova York, ele se permitiu ter esperança. Talvez o caminho a seguir não estivesse fechado. Talvez a redenção não começasse com grandes gestos, mas com presença, paciência e verdade. Você acha que Sarah deveria ter contado a Maya sobre o pai dela antes? O que a decisão de Maya de contatar Ethan mostra sobre o caráter dela? Comente com suas opiniões. Parte 6. O encontro inevitável. Maya não esperava nada em comum quando enviou o pedido de conexão. Foi um ato quieto e impulsivo, impulsionado mais pela curiosidade do que pela intenção. Ela tinha visto o nome dele mencionado em um artigo sobre doadores anônimos que apoiavam a inovação juvenil. E embora ela não soubesse exatamente como sabia, algo na forma como o artigo descrevia o envolvimento do homem parecia pessoal. Ela se lembrou de tê-lo visto de passagem na cúpula semanas antes. Um homem de terno cinza escuro com olhos cansados, observando sua banca do outro lado da sala, como se tivesse visto um fantasma. Na época, ela não tinha pensado muito nisso, mas agora
Depois de um comentário estranho de um dos jurados e o súbito impulso que seu projeto havia ganhado em círculos muito além de seu alcance, ela começou a ligar os pontos. A sensação de que alguém estava cuidando dela não era mais apenas intuição. Era real e ela tinha a intuição de que era ele. Quando ele aceitou o pedido, ela não lhe enviou uma mensagem imediatamente. Ela olhou para o perfil dele, rolando pelo impressionante portfólio, as credenciais universitárias, a lista de empresas que ele havia construído do zero. Não havia menção de família, fotos ou detalhes pessoais. O homem era todo negócios, mas o silêncio em sua biografia parecia mais alto agora. Ela guardou sua descoberta para si por alguns dias. Sua mãe estava mais tensa do que o normal ultimamente. Ela voltava do trabalho quieta e distraída. Ela demorava mais do que o necessário olhando fotos antigas, dobrando roupas como se não estivesse realmente na sala. Maia não fazia perguntas. Ela sabia quando sua mãe estava carregando algo pesado. Sempre foram apenas as duas, e Sara nunca havia mentido para ela. Mas isso era diferente. Esta foi a primeira vez que Maia sentiu que algo estava sendo retido. O momento veio inesperadamente. Era sábado à noite. A chuva chicoteava as janelas e Maia estava na cozinha terminando um pedido de bolsa de estudos, enquanto Sara estava na pia lavando a louça à mão. Sem levantar os olhos, Maia disse em voz baixa: "Acho que sei quem é meu pai." As mãos de Sara pararam na água. Ela não se moveu por 5 segundos inteiros. Então, lentamente, ela desligou a torneira e secou as mãos com uma toalha, suas costas ainda para a filha. "Diga isso de novo", ela sussurrou. Maia fechou o laptop. "Eu o vi na cúpula. Eu não sabia então, mas acho que ele é quem tem me ajudado. O financiamento anônimo, as conexões de pesquisa, tudo começou depois de Nova York. Reconheci o nome dele em um artigo de doadores e então o encontrei online. O nome dele é Ethan Vance, não é?" Sara se virou, seu rosto pálido, mas firme. Seus olhos vasculharam os de Maia, e então algo nela pareceu desinflar. "Sim", ela disse. A palavra caiu na sala como um prato quebrado, frágil, final, impossível de ignorar. Maia não falou por um momento. Ela havia preparado 1000 versões dessa conversa em sua cabeça, mas nenhuma delas parecia certa agora. Finalmente, ela fez a única pergunta que importava. "Ele sabia sobre mim?" Sara sentou-se em frente a ela e soltou um suspiro lento e trêmulo. "Não, não realmente. Não na época, Pam." E então ela contou tudo a ela. A verdade, a história de amor, o silêncio repentino, a carta forjada, a traição. Não apenas de um casal, mas de um futuro. Ela contou a Maia sobre a noite em que ela perdeu a luz sozinha, sobre os anos trabalhando em turnos duplos, sobre a escolha de nunca envenenar a vida de sua filha com ressentimento. Ela não sabia toda a verdade até recentemente, mas ela suspeitava há muito tempo que algo não se encaixava. E quando ela o viu na cúpula, tudo dentro dela confirmou isso. O homem que ela uma vez amou havia sido enganado, mas ele também havia permitido Ozzy desaparecer sem lutar. Maia ouviu sem interromper. Seu rosto permaneceu imóvel, mas seu coração batia no peito como uma campainha de alarme. Todo esse tempo, ela havia vivido sem um pai, não porque ele estava morto ou era desconhecido, mas porque ele havia sido enganado, porque ele havia acreditado em uma mentira, porque ele não havia investigado. A dor não era aguda, era lenta e profunda, como algo sendo puxado de seu peito fio por fio. "Então ele sabe agora", ela finalmente disse, "que sou filha dele." Sara assentiu. "Sim, ele descobriu depois da cúpula. Ele é quem financiou seu programa. Ele tem tentado me contatar. Eu não o deixaria falar com você. Eu não sabia se ajudaria ou simplesmente machucaria mais." Maia se levantou e caminhou até a janela. Ela não chorou, não gritou. Ela simplesmente ficou ali, braços cruzados, observando a chuva riscar o vidro em linhas longas e trêmulas. "Por que ele não tentou mais naquela época?" ela perguntou. "Por que ele não questionou?"
Você estava grávida do filho dele. Por que isso não foi o suficiente? Sarah balançou a cabeça lentamente. Eu me pergunto isso todos os dias, mas acho que a resposta é simples. Ele estava com medo e talvez orgulhoso demais. E ele deixou outra pessoa decidir a vida dele. Maya não respondeu. Naquela noite, ela não dormiu muito. Ela releu tudo o que pôde encontrar sobre Ethan Vance, sua carreira inicial, sua ascensão no mundo da tecnologia, sua reputação por decisões calculadas e distância emocional. Ela tentou imaginá-lo como um jovem assustado e ambicioso, e ela tentou imaginá-lo agora, tentando fazer as pazes sem saber como. No dia seguinte, ela lhe enviou uma mensagem de texto. Era curta, cautelosa e direta. Eu sei quem você é. Eu sei o que aconteceu. Eu ainda não sei o que quero de você, mas acho que deveríamos conversar. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de apertar enviar. Suas mãos tremiam, mas sua determinação permaneceu firme. Em algum lugar profundo dentro dela, algo antigo estava se agitando. Não era exatamente esperança, mas a possibilidade disso. E isso era suficiente para começar no lugar de Maya. Você perdoaria sua mãe por esconder a verdade de você? O que você sente sobre a atitude de Ethan depois de saber a verdade? Comente com suas opiniões. Parte 7. A Jornada da Redenção. Um encontro no parque. Ethan leu a mensagem de texto 5 vezes antes de se permitir acreditar que era real. Ele estava sentado em seu escritório, cercado por paredes de vidro e o zumbido silencioso de um mundo que não o interessava mais como antes. Seu telefone vibrava com alertas de mercado e chamadas de assistentes e reuniões para as quais ele já estava atrasado. Mas nada disso importava. Não neste momento. A mensagem havia vindo de Maya. Não Sarah, nem um advogado, nem um primo distante. A própria Maya, a garota cujo rosto o assombrava desde a noite da cúpula. A garota que olhava o mundo com uma mente mais afiada que a maioria e olhos que eram metade dele. Ela havia entrado em contato. As palavras eram cautelosas e frágeis, mas estavam abertas. Ela queria conversar. Ele não sabia o que responder. Para um homem que havia construído impérios com suas palavras, que podia influenciar conselhos e investidores com uma única frase, Ethan se viu paralisado. Não havia instruções para isso. Não havia fome, não havia roteiro. Ele respondeu simplesmente: eu ficaria honrado em falar com você quando e como você se sentir pronta. 3 dias se passaram antes que ela respondesse novamente. Ele não a pressionou. Ele passou o tempo revisitando memórias há muito reprimidas, forçando-se a conviver com a vergonha. A imagem de Sarah sozinha em um hospital coberto de neve, o som da risada de uma criança que ele nunca tinha ouvido, os aniversários perdidos, os projetos escolares, os joelhos ralados, as candidaturas à faculdade, todos os momentos que ele nunca poderia recuperar. Mas ele não deixou a culpa o destruir. Ele deixou que ela o ensinasse. Ele agora entendia que a redenção não era um único ato. Eram 1000 ofertas silenciosas apresentadas pacientemente ao longo do tempo. Maya finalmente sugeriu que se encontrassem em um parque perto do campus universitário ao qual ela havia se comprometido recentemente. Era início da primavera, o tipo de dia em que as árvores começavam a despertar e o ar carregava os primeiros indícios de algo novo. Ethan chegou 15 minutos mais cedo. Ele não usava terno, relógio ou casaco caro, apenas um suéter simples e jeans, como se estivesse tentando se desfazer do homem que havia sido e se tornar o homem que estava tentando ser. Quando ela chegou, ele a viu antes que ela o visse. Ela parecia ela mesma, focada, pensativa, ligeiramente cautelosa. Seus ombros estavam retos, sua caminhada firme, seu rosto ilegível. Ele sentou no banco em frente a ela e entrelaçou as mãos no colo. Por um momento, nenhum dos dois falou. Eu realmente não sei como fazer isso, ela finalmente admitiu. Nem eu.
Ele respondeu suavemente. Mas estou aqui. Ela olhou para ele. Seu olhar era firme. Por que você não voltou? Mesmo depois de você ter ido embora, mesmo que a carta fosse convincente, por que você não investigou? Por que você não tentou? Era a pergunta que ardia dentro dela desde o momento em que soube a verdade e merecia uma resposta. Ethan não a evitou. Ele não culpou sua mãe ou o caos de sua carreira. Ele não deu desculpas. Em vez disso, ele olhou para as mãos e disse: Eu estava com medo e fui egoísta. Deixei uma carta ditar tudo porque me deu uma desculpa para não encarar a possibilidade de ser pai antes de estar pronto. Eu disse a mim mesmo que era melhor para você, para sua mãe, para minha carreira. Mas a verdade é que eu era fraco. Eu era jovem e arrogante e pensei que poderia fugir da culpa. Mas ela me seguiu de qualquer maneira. Maya não falou por um longo momento. Seu rosto era ilegível, mas seus olhos brilhavam levemente na suave luz da manhã. O vento sussurrava nos galhos acima deles. Eu não quero uma explicação perfeita, ela finalmente disse. Eu só quero honestidade. É tudo o que posso te oferecer agora, ele disse. E tempo, o tempo que for preciso. Sei que não posso aparecer 18 anos depois e esperar algo. Só quero que você saiba que agora eu a vejo completamente e tenho orgulho de quem você é. Quer você me chame de pai ou não, ela desviou o olhar, piscando rapidamente. Pela primeira vez, algo nela se soltou. Não perdão, ainda não, mas algo mais suave que ressentimento. Um espaço onde a compreensão poderia crescer. Eles conversaram por mais de uma hora. Ele fez perguntas não sobre escola ou conquistas, mas sobre ela. Que livros ela amava? Que tipo de música ela ouvia? O que a fazia rir? E ele lhe contou histórias, não sobre dinheiro ou poder, mas sobre os sonhos que ele costumava ter e os erros que o moldaram. Pela primeira vez, ela viu as rachaduras em sua armadura. E ela percebeu que o homem sentado à sua frente não era apenas uma figura de sua imaginação. Ele era real, imperfeito, tentando. No final da conversa, ela se levantou e disse: Ainda não estou pronta para nada, mas acho que gostaria de continuar conversando. Ele assentiu. Quando você quiser, eu estarei aqui. Ela se afastou lentamente. A distância entre eles ainda era vasta, mas não mais infinita. Ethan permaneceu no banco muito depois de ela ter ido embora, o vento soprando pelas árvores. Mais tarde, naquela noite, Maya voltou para casa e encontrou sua mãe esperando na cozinha. Sarah olhou para cima, procurando no rosto da filha um sinal. Maya não disse nada imediatamente. Ela simplesmente se aproximou, abraçou a cintura da mãe e a abraçou. Ele não fugiu desta vez, ela disse em voz baixa. Sarah ouviu e, pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que talvez a cura fosse possível. Não porque o passado tivesse mudado, mas porque o futuro poderia. O que você acha que marcou o ponto de virada para Ethan? Qual foi o papel de Maya em sua própria redenção? Dê-nos suas opiniões. Parte 8. A verdade e a coroa. O final significativo. Os meses seguintes não foram fáceis ou suaves, mas foram honestos. Maya e Ethan começaram a se encontrar regularmente, às vezes em locais públicos, às vezes em cantos tranquilos da cidade onde podiam conversar sem o peso dos olhares ou das expectativas. Suas conversas eram estranhas no início, cheias de pausas e incertezas, mas sob a hesitação havia algo firme, um desejo de conhecer, de entender, de construir. Ethan nunca a pressionou. Ele nunca pediu para ela o chamar de pai. Ele não trouxe presentes ou promessas. Ele simplesmente apareceu repetidamente e ouviu lentamente, tijolo por tijolo, uma ponte começou a se formar. Ele aprendeu sobre a infância dela. Não apenas as conquistas, mas os momentos tranquilos. Os dias em que ela e Sarah passavam costurando em um apartamento frio. As noites em que liam livros juntas sob uma única lâmpada bruxuleante.
Ela contou a ele sobre os professores que acreditaram nela, os projetos de ciências que despertaram sua curiosidade e a fome que ela sentiu não apenas por comida, que às vezes era escassa, mas por oportunidade, por segurança, por espaço para sonhar. Ethan sentou-se com cada história como uma confissão, absorvendo cada palavra, lamentando as memórias que havia perdido, mas honrando-as da mesma forma. Sarah permaneceu cautelosa. Ela não interferiu, mas também não se envolveu. Ela observou à distância enquanto Maya forjava essa nova conexão, sempre pronta para pegá-la se ela caísse. Havia dias em que o passado se erguia como uma maré dentro dela, lembrando-a da dor, da solidão, das noites em que ela chorava silenciosamente enquanto sua filha dormia ao seu lado. Mas então ela os via, Maya e Ethan, sentados no parque ou caminhando lado a lado por uma rua tranquila, e algo nela se suavizava. Não perdão, não inteiramente, mas reconhecimento. As pessoas podiam mudar, e talvez algumas feridas não fossem feitas para serem apagadas, mas para serem compreendidas. Tudo mudou na noite da cerimônia do National Future Science Awards. O evento foi realizado em um grande salão em Nova York, um espaço construído para senadores e acadêmicos, não para estudantes do ensino médio. No entanto, naquela noite, estava repleto das mentes jovens mais brilhantes do país, cada uma delas brilhando com possibilidades. Maya havia sido nomeada uma das 3 finalistas por sua pesquisa inovadora em filtragem de água sustentável, e seu nome havia sido sussurrado em círculos científicos por semanas. Jornalistas, investidores e líderes universitários preenchiam os assentos, sua atenção fixada no palco. Maya estava nos bastidores, seus nervos zumbindo. Ela usava um vestido simples, cor creme costurado pela própria Sarah, e um pequeno broche em forma de molécula no pescoço. Quando seu nome foi anunciado, e a multidão se levantou em aplausos, ela caminhou em direção à luz com uma calma que nunca soube possuir. Ela falou sem notas. Estou aqui hoje não como alguém que surgiu de circunstâncias perfeitas, ela começou, mas como alguém que surgiu porque lhe foi permitido. Porque minha mãe, uma mulher que trabalhou em 3 empregos e nunca perdeu a esperança, acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Porque os professores, os mentores e, sim, até mesmo os estranhos silenciosos abriram portas que eu nunca poderia ter aberto sozinha. Ela fez uma pausa. Seus olhos percorreram a multidão, fixando-se por um breve momento em 2 rostos na primeira fila. Sarah, com os olhos arregalados de emoção, e Ethan, com as mãos cruzadas, olhando para ela não como um benfeitor ou um símbolo de redenção, mas simplesmente e completamente como um pai. Eu costumava acreditar que a dor era algo que você carregava sozinho, ela continuou, que a ausência significava finalidade, que o silêncio era o fim da história, mas aprendi que às vezes a ausência é apenas um capítulo. E o silêncio é o espaço onde a verdade espera para ser contada. A sala estava em silêncio. Não havia tosses, nem movimentos nos assentos, apenas respirações suspensas em milhares de peitos. Então, hoje aceito este prêmio não apenas para mim, ela disse, sua voz firme, mas para cada garota cujo futuro foi duvidado, para cada mãe que deu tudo sem esperar nada em troca, e para cada pessoa que aprendeu que nunca é tarde demais para aparecer. Os aplausos foram ensurdecedores. Câmeras piscaram. Repórteres rabiscaram notas. Mas Maya não ouviu nada disso. Ela desceu do palco e caminhou em direção à primeira fila. Sarah se levantou primeiro, envolvendo sua filha em um abraço que falava de 1000 noites sem dormir e 1000 outros momentos de orgulho. E então, lentamente, Maya se virou para Ethan. Ele se levantou, incerto, sem saber se tinha permissão para isso, mas ela deu um passo à frente e abriu os braços. Ele a segurou cuidadosamente, reverentemente, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Naquela noite, tudo mudou novamente. As manchetes eram brilhantes. Inovadora adolescente conquista o coração da nação.
Maya Reis, a garota que projetou um futuro. Mas para ela, o momento que mais importava veio horas depois em um quarto de hotel tranquilo, onde ela estava sentada entre sua mãe e seu pai, comendo comida para a viagem em caixas de papel e rindo de algo que nem era engraçado. Eles não falaram sobre o passado. Eles não precisavam. Eles estavam construindo outra coisa agora. Nos meses seguintes, Maya começou seu primeiro ano no MIT. Sarah abriu uma fundação para jovens mães solteiras, oferecendo ajuda jurídica, apoio habitacional, bolsas de estudo de design de moda. Ethan estabeleceu o Fundo de Inovação Maya Reis para jovens carentes em ciência e tecnologia. Os três não eram uma família tradicional, mas eram uma família do mesmo jeito. Construída não na perfeição, mas na verdade, no esforço e na escolha de continuar tentando. Algumas feridas nunca desaparecem, mas às vezes elas se tornam o lugar onde a luz entra. A redenção é um caminho longo e doloroso. Ao contrário de um final de conto de fadas, esta história não apaga a dor do passado, mas a honra. O reencontro de Ethan com sua filha não é mágico, mas o resultado de seu esforço silencioso e de sua coragem em encarar a verdade. O que torna este final tão impactante é que não se trata de obter perdão, mas de mostrar transformação e conquistar o direito à presença. Esta história nos lembra que, apesar dos erros, sempre há uma oportunidade de mudança. O amor de uma mãe inabalável, o brilho de uma filha que se recusa a ser definida por sua ausência, e a humildade de um homem que finalmente aprende o verdadeiro significado do sucesso. O que você achou deste final? Você acredita que a redenção é possível em situações como esta? Sarah deveria perdoar Ethan? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaria que eu lhe contasse outra história de redenção